Né, filho? Você tá muito animado, cara? Pra conversar com a tia Thalita? É, amor da mãe. E aí, amigas, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz porque eu tô com a minha amiga aqui pra gente ter aquele papinho, tipo, bem de amiga mesmo, sabe? De abrir o coração. A gente vai falar sobre os assuntos do coração, sobre espiritualidade, sobre saúde emocional e sobre qualquer outra coisa que surgir aqui, porque eu tenho certeza que vão surgir coisas aleatórias, do jeito que a gente sempre fala, né? Sim. Essa minha amiga, ela é muito maravilhosa, ela é muito multifacetada. Além de ser linda, assim, você vê que Deus demorou o 7º dia só pra fazer ela, não tava descansando nada. Se você tá vendo em vídeo, você tá concordando comigo. Gente, me poupa. Mas a minha amiga está aqui, ela que é professora de yoga, modelo, influenciadora, nutricionista, corredora, Noiva. noiva, Thalita Nogueira. Prazer. E Fidel. E Fidel. Fidel tá sempre com a gente. Já percebi que ele vai estar aqui em todos os episódios, né, filho? Porque é isso. Ele gosta. E aí, amiga, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, amiga. E você? Tá animada? Nunca participei de um podcast, então, assim, um prazer estar aqui com você, uma amiga que eu admiro tanto, tanto, tanto. E a gente, de fato, eu acho que eu me sinto muito confortável de estar aqui com você, porque a gente, de fato, conversa muito, a gente troca muito, então é alguém que eu me sinto 100% à vontade, eu acho que vai ser muito gostoso. Não, a Thalita é ótimo, porque assim, ela vai me dar carona, aí vai me deixar em casa. E aí ela tá chegando pra me deixar em casa, só que, tipo, pô, tá na metade da história, sabe? E eu tô assim, pelo amor de Deus, fecha o sinal, bota um trânsito aí, tipo, cara, Não, lembra a aquele gente dia que a vai gente parou emendando. numa vaga aleatória, só pra você terminar de contar a conversa, porque, tipo, não tinha como parar? A gente vai perdendo a hora, né? É isso. E assim, pra mim, amiga, o que eu queria muito trazer pra você é que as pessoas acham, quando elas escutam o podcast, elas têm essa ideia de que eu sou uma pessoa muito tranquila, muito leve, nananana, mas eu sou o quê? Estressada. Bem estressadinha, bem paviozinho curto. Mas você, cara, você realmente... Ai, não sou não. Amiga, não, para. Cara, comparado a mim, você é tão de boa, você é tão leve, você tem uma energia tão gostosa, sabe? Você passa umas reflexões tão legais na sua página, principalmente no Daily, que o segredo... O perfil oficial é maravilhoso, mas o me segredo sigam. tá no Daily, entendeu? O dele nem tá mais ali No perfil principal, oficial. exatamente. Oi, Pituco. Mas aí eu queria conversar, a gente dar uma introdução pra você contar um pouquinho, né, pras nossas novas amigas aqui. Aliás, antes da gente fazer isso, eu tenho que me apresentar, eu sempre esqueço de me apresentar. Então, amiga, se você tá escutando esse podcast por causa da Thalita, inclusive, eu vou me apresentar pra gente ficar amiga também. Então, antes da gente começar oficialmente, olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E hoje, Thalita estará dando os conselhos que ela precisa escutar, que eu Estaremos preciso. aqui juntas. Isso, escutando os conselhos aqui, falando sobre espiritualidade, sobre vida 2, sobre tudo que torna essencial para que a gente consiga ser uma pessoa mais feliz, tanto com a gente quanto com a pessoa que a gente tá, né, nas diferentes fases da vida. Perfeito. Amiga, primeiro de tudo, eu conheço você já tem um pouco mais de um ano e eu sei que você tem uma afinidade, né? Uma coisa com a prática de yoga e com espiritualidade que é muito bonita e que parece que já tem muito tempo, né? Como é que começou isso aí? Amiga, eu pratico yoga, deixa eu fazer as contas. Ai, que horror! Eu acho que tem 15 anos. Caraca. Então, eu comecei ali com 13... então tem 16 anos. Comecei ali com 13 anos, era uma coisa muito esporádica, ia numa academia ali que tinha, enfim. Me mudei pra cá e eu comecei a ver algumas pessoas praticando na praia e eu achava aquilo bonito, né? Eu fiquei interessada pela coisa estética, sabe? Sim. Pelas posturas bonitas, pela coisa ali complicada. Tinha uma coisa no Instagram, assim, um mini boomzinho, assim, sabe? De fazer invertida, umas coisas mas assim. isso... sei lá, 5 anos atrás. Isso eu tô falando de... Então, assim, não tinha muito lugar onde procurar, assim. Eu vi na praia, eu falei, nossa, que bonito, gostaria de fazer. Fui procurar um estúdio e eu fui com esse pensamento, tipo, quero fazer essa postura, quero fazer minha invertida, quero fazer isso e aquilo. E aí, ao longo do caminho, as coisas foram se mostrando tão mais interessantes do que a postura em si, que eu fui esquecendo, sabe? E aí, um belo dia eu consegui fazer a postura, mas assim, isso já tava longe de ser o grande objetivo da coisa. E ali, isso vai com os 16 anos. E ali com os 18 eu resolvi me formar professora e eu sou professora desde então. Então tem 11 anos que eu sou professora. Tá, e o que dentro da prática, principalmente assim, na adolescência, é isso que eu acho tão legal, porque
quando a gente é adolescente, a gente tá nesse ritmo acelerado e a gente quer diversão e fazer coisas. E a yoga, ela é o tipo de atividade que te faz parar e estar presente. Se eu tenho dificuldade agora, com 31 anos, com 16, 17, isso me parece a coisa mais impossível do universo. Tipo assim, não existia a menor possibilidade. Então, o que foi ali que rolou naquela idade que você falou, caraca, isso aqui é mais do que aquela pose? Então, eu fui me aprofundando na prática, né? Você vai pegando gosto por aquilo e você vai, né? Por mais que muita gente entre no yoga por um objetivo estético, né? De tipo, ou até alongamento, ou até você vai entendendo que aquilo ali é tão mais amplo e até, graças a Deus, né? Graças a todos os professores maravilhosos que eu tive. Eu tive muito contato com a filosofia do yoga e a filosofia do yoga é muito vasta, é muito linda. Então, eu brinco que, assim, eu construí os meus valores meio que nesse embalo, sabe? Com 13 anos, você começar a escutar... eu não tinha uma religião ali que eu ia, igreja, ou... Não tinha muito essa base, assim, de religiosidade. Mas a minha espiritualidade foi construída ali, os meus valores foram construídos ali com a prática de yoga. Isso é muito doido. Porque é isso, assim, dentro da filosofia do yoga, você vai aprender a não violência, a verdade, a honestidade, a não roubar. E isso engloba N coisas, assim, milhões de coisas. Quando a gente pensa, né, na não violência, a gente pensa em não agredir o outro, mas a violência pode ser tão sutil, né, Sim, tão diálogo. pequena. E eu acho que isso me preparou muito, tudo isso me preparou muito como ser humano, mas assim, hoje como nutricionista, eu também acho que eu tenho o yoga sempre vai estar comigo, sabe? Sempre vai ter esse cuidado extra-corpo. Eu acho que tá tudo muito junto, sabe? Eu não consigo olhar só pra isso. Então eu acho que o yoga me acompanha muito desde muito nova e me construiu ao longo desses anos. Então, com certeza é uma fase mais agitada, mas eu acho que eu sempre tive esse direcionamento, sabe? É como mesmo se fosse uma religião, Sim, né? É uma coisa que você acredita e que você segue, que você tem ali quase um direcionamento, né? Do que fazer, do que não fazer, do que é legal, do que não é legal. É uma filosofia de vida, É né? uma filosofia de vida, assim, é um estilo de vida. Sim. E como que você acha que isso foi se mostrando, tipo, nas outras áreas da sua vida, sabe? Tipo, te guiando, por exemplo, com relação às suas amizades, com relacionamento amoroso, tipo, como que você acha que foi passando? Porque é aquela coisa, né? Não adianta. Eu acho que existe também essa ideia muito errada, que é uma ideia errada, de achar que só porque você, né, pratica yoga, ou você é uma pessoa religiosa, ou enfim, que por conta disso você não vai nunca falhar, ou que você não vai estar sucinta a se colocar em situações que, na verdade, te magoam, te machucam, ou te... Enfim, né? A gente acha que, tipo, não, a pessoa que ela tem um autoconhecimento muito grande, ela tá blindada Sim. de qualquer tipo de coisa, porque ela sabe muito. E não é bem assim, né? Sim. Mas eu imagino que, tipo, com certeza tenha moldado ali, né, a maneira como você iria interagir nas suas amizades, relacionamentos. Como é que você acha que foi isso? Eu acho que assim, a gente, esses erros, esse sofrimento, né, eu acho que é inerente à vida, mas assim como você fala ali na sua introdução, né, você dá os conselhos que você gostaria de escutar. É muito o que eu faço com as minhas pacientes, não, né, com as minhas pacientes hoje também, mas assim, ao longo da minha vida com as minhas alunas, é isso, assim, a gente vai ali batendo na tecla de coisas que são importantes de relembrar, que não tem como a gente não absorver de certa forma, Claro. sabe? E também não tem como a gente deixar de errar. A gente vai errar, a gente vai cair em amizades furadas, em relacionamentos furados, em situações furadas, ratoeiras, assim, né, da vida. Claro. Mas eu acho que o yoga sempre foi esse... Eu acho que o autoconhecimento, ele traz essa noção pra gente do caminho de volta, sabe? A gente pode se perder, a gente pode ir pra um lugar esquisito, a gente pode se distanciar um pouquinho, mas a gente sabe pra onde voltar, sabe? Não Sim. sei se fica claro, mas eu sabia sempre que, por exemplo, isso trazendo pra prática de yoga, eu sei que se eu fico, sei lá, um pouco de tempo sem praticar, eu sinto diferença, sabe? Na qualidade da minha energia, na minha disposição, na forma como eu vejo o mundo, no meu olhar mais treinado pra ver alguma bondade ou maldade. Então, é muito doido, porque isso de fato, são essas minúcias, assim, do autoconhecimento e dessa prática que ali deveria ser diária, que a gente vai entendendo essas diferenças. Mas assim, a gente não tá... a gente tá blindado de situação nenhuma. Passei por todas as cagadas do mundo, da vida, da Terra.
Mas parecia que eu tinha esse lugar seguro ali pra onde Sim. voltar. Tipo, você começou, como você falou, você virou professora de yoga muito cedo. Fidel, você quer sossegar, querido? Fidel tá desesperado porque eu não tô fazendo carinho no lugar certo dele. Ele tá olhando sério. Agora tá certo, né, filho? Tá zangado comigo. Não, a minha curiosidade é, tipo, você se tornou professora de yoga com 18 anos. Você, naquela época, imaginava que aquilo dali seria uma coisa, tipo, uma carreira? Porque com 18 anos a gente acha que as coisas são muito, né? Tipo assim, nossa, aqui vai ser o que eu vou fazer. O que você imaginava fazer com o yoga, ou então pra além do yoga, envolvendo o yoga ali, ou você não faz a menor ideia? Não, eu não fazia a menor ideia. Com 18 anos eu tinha passado no vestibular pra nutrição. Já Você tem naquela noção? época? Já. Amiga! Amiga, sim. Só que era isso, assim, eu tive... a história é longa. Não, assim, a gente tá com tempo. Eu tive eu mirei, assim, preciso me formar o mais rápido possível, então peguei todas as matérias, curso integral, Unirio. Fiquei muito atarefada, tipo, tive um meio burnout ali naquela época, não se falava disso, mas assim, dei uma pirada, dei uma pifada. Sim. E minha mãe, preocupada, falou assim, olha, você vai parar, faça o que você quiser, você vai parar. Você vai parar, você tá saindo chorando e voltando chorando pra casa. Não existe a menor condição de você continuar fazendo esse curso. Se é o que você realmente quer, você vai com calma. E ali eu comecei a pensar em como eu conseguiria dividir o meu tempo com algo que eu realmente gostasse muito de estudar. Sabe? Porque ali no primeiro período de nutrição a gente aprende muito básico do básico do básico, é muita medicina, é muita biologia. Então, assim, você não entra em contato com a parte que você acha que você vai entrar em contato. Eu acho que quase todos os cursos são assim. Todos os cursos eu são. senti a mesma coisa quando eu fiz ciência política, o curso mais obscuro do Brasil. Mas eu senti a mesma coisa também, era isso. Era muito metodologia da pesquisa, sociologia isso. geral e antropologia geral. E eu falei assim, gente, que eu tô estudando aqui? Pelo amor de Deus, eu vou vender miçanga na praia depois disso. Exatamente. E aí é isso, assim, eu acho que eu tive pouca identificação ali no começo do curso, passei ali 1 ano e meio ali nessa correria, tive pifei e comecei, né, por conselho da minha mãe, comecei a dividir o meu tempo. Então eu me inscrevi num curso de formação de yoga para estudar mais, para me aprofundar mais numa coisa que eu já gostava, não no intuito de ser professora, mas pra, tipo, diversificar, sabe? Sim. Pra não ficar só ali martelada num negócio que eu não tava me encontrando, que eu não tava achando legal, que eu tava achando... E que eu ficava lá o dia inteiro, né? E tem as demandas fora a faculdade. E aí... meu curso também era integral. Minha filha, é loucura. E aí eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a pegar menos matérias na faculdade pra dar conta de fazer o curso de yoga. E aí eu me formei, não me senti pronta, e muito porque, eu não queria ser professora, eu não fui pra ser professora, eu fui pra aprender sobre uma coisa que eu gostava, então eu tava mais ainda apaixonada, mas eu ainda me julgava muito nova pra ser professora de yoga, uma coisa que eu via, né, os mestres mais velhos e tal, e todo mundo assim, eu sempre era mais nova em todos os cursos, em todos os retiros que eu ia, eu sempre era mais nova, então eu me julgava muito na época, sabe, de tipo... Você não pode fazer isso. Você não tem... Entendeu? Você é muito nova. É uma ideia que a gente bota na nossa cabeça. Total. E ali eu decidi fazer mais um curso. Então eu continuei indo bem devagar na nutrição e fazer mais um curso profissionalizante de yoga. E ali, só depois do segundo curso, eu falei, não, então tá, agora eu tô pronta. Então talvez. Agora com 2 diplomas eu consigo dar aula. Entendi. E ali eu comecei a dar aula. E como é que entrou a coisa de modelo, de influenciadora no meio dessa bagunça toda? Amiga, eu nunca te perguntei isso, amiga. Não sei te explicar também, assim, eu acho que eu comecei a fazer trabalhos como modelo ali com uns 17 anos, muito amadores, assim, né? Eu tinha um amigo que era fotógrafo, ele é fotógrafo até hoje, só não é mais meu amigo, mas... Tranquilo. Foi assim, a gente começou a tirar foto para algumas marcas de biquíni e tal, e ele começou, e assim o meu Instagram também foi se desenvolvendo, assim, eu compartilhava muito quando eu viajava, se eu viajava para algum lugar legal, eu costumava postar muitas dicas e tal, começava a conversar, e aquilo ali foi, enfim, crescendo e virou um lugar, primeiro, muito seguro para eu expor as minhas ideias, então eu sempre gostei de escrever, eu sempre escrevia muito lá, e depois veio a questão do daily, que eu achei, assim... a cereja do bolo, e hoje eu me sinto muito à vontade pra falar lá. Gente, ela fala tantas coisas legais, a sua caixinha de pergunta no dele é tão legal, eu abri dá tantos conselhos bons, sabe, lá, eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre essas coisas assim no Instagram, não sei porquê, sabe, tipo,
quando me mandam, às vezes eu faço um episódio aqui que é, tipo, só respondendo perguntas que mandam. E aí no podcast eu acho tranquilo fazer. No Instagram me trava um pouco, sabe? E assim, você responde super bem, cara. É muito legal o dele dela. Não, e é isso. Você admira esse mim, eu admiro você ter um podcast. Porque eu olho e falo assim, impossível você ter tanta ideia, assim, pra tantos temas e falar tão bem, ser tão clara. E a Lu tem isso, assim. Aproveitando que isso aqui é uma conversa de amigas e não uma entrevista... A Lu, ela tem uma sensibilidade, uma clareza para expressar os sentimentos dela de forma até imparcial, sabe? Mesmo assim, conflitos. E ela consegue olhar o lado do outro e o lado dela e botar aquilo tão limpo que eu fico... Como que pode? E agora? O que eu tenho pra falar pra ela? Assim, não tem nada pra falar. Ela já sabe de tudo. Mas não se engane, porque aí chega na prática e tipo, ai, amiga, não sei, chora, entendeu? E é isso. Mas agora eu tô curiosa, porque eu achei muito legal que você falou que você começou nutrição, que tá aí. Gente, eu tô descobrindo coisa da minha amiga hoje aqui ao vivo com vocês. A gente não é tão amiga assim. Tá vendo? Não é tão amiga assim? A gente fala de tanta coisa, né? Olha que coisa. Ainda assim, a gente nunca falou disso. Porque você começou a nutrição lá com 18 anos, aí você foi devagar e tal, e você, por um tempo, provavelmente achou que aquilo dali não era pra você, etc. E aí, plot twist, passa, tipo, 10 anos praticamente... Não 10 anos. 10 anos. Demorou 8 anos ali. E aí você decide que não, vai terminar, e agora você acabou de se formar em nutrição e você tá apaixonada. Sim. É isso, assim, eu acho que esse tempo também foi precioso para que eu fosse, de fato, entendendo o que eu queria e o que eu não queria. Então, teve esse momento que eu comecei a fazer menos matérias, e aí teve esse momento da paixão fulminante pelo yoga, que até hoje eu sou muito apaixonada e eu amo dar aula. Mas também teve um momento de, cara, eu acho que eu gosto, sabe? Eu vou tentar mais um pouquinho. E muito aquele lado de... Eu acho que eu não vou conseguir terminar uma faculdade sendo professora já na vida adulta, tendo que, enfim... lidar, né? Instagram, modelo, não sei o quê, tipo, coisas que financeiramente fazem diferença e você tem que abdicar disso pra focar em terminar uma faculdade ali com 26, 27, 28, 29, 30 anos. Então, teve esse momento, assim, foi muito importante que eu fui, de fato, entendendo. E não foi uma coisa forçada, que nem eu queria que fosse lá com 18 anos. Foi uma coisa que eu realmente quis fazer. E você entendeu qual era o lado, porque a nutrição tem 1 milhão de lados, né? Então você vai entendendo também qual é o lado que você quer tomar. E o yoga me deu esse norte, assim, de não... Imagina, se eu tivesse me formado lá com 18 anos, talvez eu tivesse uma visão de nutrição totalmente diferente do que eu tenho hoje. Porque é isso, o yoga me traz essa noção dessa forma holística de olhar para as coisas, né? Dessa forma integral de olhar para as coisas, de acolher as minhas pacientes, de entender que não é só disciplina e motivação, e não, tipo, tem tantas camadas. Sim. E eu acho que hoje eu sou uma nutricionista muito mais capacitada e mais sensível do que se eu tivesse me formado lá novinha, sabe? Então... Até porque eu acho que a nutrição, ela pode ser muito intimidadora pra maioria das pessoas, sabe? Tipo, eu falo por mim, porque eu tive, experiências traumáticas com nutricionistas, né? Quem nunca, eu acho. Nossa senhora, sabe? Não, e a gente também troca muito sobre isso. Exatamente. Tipo, ali no início dos meus 20 anos, eu tive experiências muito ruins com nutricionistas que era só... Ele te olha como você é o projeto dele, sabe? Você é o projeto dela. Sim, daqui a 15 dias tem que entregar um resultado. E é isso. E eu ficava desesperada, porque Deus me livre de tirar 0 na prova, né? Então, assim, imagina que eu vou reprovar na minha bioimpedância. Jamais que eu vou fazer um negócio desse. Exato. Então, aquilo dali mexia muito comigo, sabe? Eu demorei muito pra entender que existiam, graças a Deus, nutricionistas de várias vertentes diferentes e que possíveis de, tipo, da gente ter resultados legais, sabe? E até pra além, né? No meu caso, eu tenho muito essa coisa do esporte, por causa da performance e tudo mais, mas eu tenho uma pessoa que não quer também, sabe? A pessoa, tipo, a amiga que tá escutando a gente, que simplesmente quer, caraca, cara, eu quero comer melhor, sabe? Eu quero comer com mais qualidade, porque eu sei que a maneira como eu como influencia, minha pele não tá legal, meu sono não tá legal, meu humor não tá legal. Isso, mas assim, ainda existindo esse ponto, a maioria das pessoas procuram pelo estético. E tudo bem também. Mas eu tenho sempre que mirar ali no objetivo dela, né? No objetivo estético ali específico que ela apresenta, mas mirar na qualidade de vida que eu quero que esteja sempre melhor. E melhor, no bem-estar melhor. E aí é o ponto que eu bato muito com os meus pacientes, que é conscientizar.
Não é o certo ou errado, não é o perfeito, não é... Não, cara, fica mais consciente do que você faz, de como você faz, de quando você melhora, de quando você piora, do que tá acontecendo. Eu gosto de fazer com que ela entenda. Eu acho que esse é o meu maior objetivo, porque é isso, assim, cálculos e, né, isso é muito fácil de fazer, a gente pode botar no chat GPT, inclusive, cara, quanto que eu preciso pra emagrecer? Não faça isso. Não faça isso. Tá, você corta essa parte. Mas você pode, assim, né, procurar e descobrir uma dieta milagrosa, mas assim, não é isso, né? Não é Entendendo isso. pessoa a pessoa, a gente nunca sabe, né? Os nutricionistas vão entender toda a teoria e ainda assim cada corpo vai reagir de uma forma, cada pessoa tem uma história, um jeito de lidar com aquilo, então... Eu acho que o que me aproximou da nutrição e o que me aproximou também do yoga são as pessoas, né? Sempre foram as pessoas, essa troca, eu poder ser um fator de soma ali na vida de alguém. Então, acaba que isso se encaixa. Eu achava que eram caminhos absolutamente diferentes e, na verdade, não. E nessa trajetória, né, pegando ali desde o yoga, desde novinha e tudo mais, você construindo a sua identidade, como você falou, em cima dessa filosofia e tudo mais, isso necessariamente se traduzia em amor próprio e autocuidado com você? Ou você acha que não? Você ainda assim teve muita dificuldade com essa questão de autocuidado consciente, de amor próprio com você? Como que era essa relação? Porque, tipo, você realmente enxergava aqueles valores dentro de você e você se apropriava deles, você tá entendendo? Como pessoa? Ou era mais uma coisa assim, eu vou fazer isso pra todo mundo, menos pra mim? Não, eu acho assim... de novo, né? A gente tá passível ali de erro o tempo todo. Então, a gente cai nos buracos terríveis, mas eu sentia que tinha uma coisa ali que me deixava mais atenta, sabe? Eu acho que a fé traz muito isso pra mim, no sentido de que eu não acredito em algo que eu esteja aqui pra sofrer, ou que eu esteja aqui pra dar errado, ou que eu sempre acreditei que, cara, eu não tô aqui pra ter um relacionamento meio merda, um trabalho meio merda, né? Eu não tô aqui pra isso. Então, essa fé sempre me guiou pra que, cara, não, por mais que a gente pense, né? Não, se melhorar estraga, ou não dá pra ter tudo. Eu nunca pensei dessa forma, sabe? Não, então... sério, era o meu sonho. Porque, infelizmente, eu cresci sendo condicionada a sempre pensar, meu Deus, se der errado. E se der errado. Mas, gente, é o famoso, mas e se der certo? Sim. E é isso, são dois jeitos de olhar pra mesma situação. Exato, e é isso, assim, eu acho que é o mesmo trabalho que a gente tem de olhar com um olhar pessimista e da mesma forma que isso vicia, assim eu já tinha entendido que era possível olhar com outros olhos, sabe? Então parecia que sempre que eu me enfiava num buraco, eu falava, não, minha filha, vamos, levanta, bora, não tá aqui pra isso, não é pra isso. Então, de alguma forma, não me poupou de muitos buracos, mas talvez me fez sair deles um pouquinho mais rápido, talvez. Mas eu caí em buraco. Não, com certeza. Eu acho que eu demorei muito a desenvolver esse diálogo interno, sabe? Porque eu sempre me cobrei muito essa coisa e eu tinha um diálogo interno muito punitivo. Então era só tipo assim, tá vendo? Deu errado que tu é burra. Você não faz nada direito, vai continuar dando errado. E eu só me enfiava mais ali. Claro, eu acho que a yoga, por si só, ela é uma coisa maior, vai além, é muito mais do que um hobby, realmente uma filosofia de vida, é uma coisa que eu gostaria muito, ainda virar esse capítulo da minha vida que quero praticar, mas eu sinto que eu comecei a encontrar esse meu lado, né, do tipo, caraca, deixa eu mudar esse diálogo interno aqui, virar. Primeiro, inicialmente, quando eu comecei a escrever mais, porque a gente bota ali no papel, você fica amada. Precisa disso tudo? Nossa, tá meio grossa, né? Vamos baixar um pouquinho aqui. Tipo, você vê que você tá pegando pesado, não sei explicar. Sim. E ali, com certeza, já foi mudando. E aí, eu acho que a corrida foi o que, sabe, tipo, desatou um nó dentro de mim. Que foi tipo, cara, eu nunca vou terminar um treino se eu ficar durante o treino na minha cabeça falando horrível, péssima, você não consegue. Cara, é literalmente quebrar o mental que vai quebrar o corpo. E aí não adianta. Então é muito do tipo, bora amiga, consegue ir, já fez aqui, ó, 3 km o quê? 15 minutos? 15 minutos, 4 musiquinhas? A gente já fez, vambora. Girls Math. É isso, Girls Math sempre, gente. Matemática de garotos, correr 2 horas de matemática de garotos na minha cabeça. Mas é isso, sabe? E eu acho isso muito legal. E deve ser mais ou menos por ali também, né? Mas amiga, é isso, assim, de novo, a gente não fica blindada. As mesmas coisas que você fala, eu também sinto muito. Assim, eu falo que eu sou um chefe
chato na minha cabeça, sabe? De tipo, eu me cobro muito, eu me questiono muito, eu tô sempre... E eu mudo muito de ideia, mas ainda assim, até esse lance da corrida, né? Nós somos corredores. Maratonista, tá? Maratonista. Essa e aqui, futura ó, maratonista. Maratonista Chicago 2024. Ai, foi... 2024, amiga, mesmo, ela 2020. sabe. Eu não. 2025, E aí, essa coisa da corrida também foi um negócio que eu comecei e falei assim, gente, eu não sei fazer isso, eu não posso fazer isso. Não tenho a menor capacidade, não dá. E o yoga sempre me ensinou isso, assim, que, cara, cada um tem seu caminho. Tipo assim, não é pela competição. É tipo, vai curtir o seu negócio? Uhum. E aí, é isso, essa voz vinha, mas ao mesmo tempo eu lembrava, tipo, cara... Tá tudo bem, tipo assim como no yoga uma pessoa X vai alcançar a postura mais difícil na forma mais fácil, você vai alcançar outra postura muito difícil e ela não vai conseguir essa e essa não vai conseguir aquela, então assim, os corpos são diferentes, as histórias são diferentes, não é capacidade ou incapacidade, né, então esse lance da corrida também, eu lembro muito disso, de não me sentir capaz de falar, não vou conseguir, isso nunca vai ser pra mim. E eu lembrava de em algum lugar meu lá, escondido em algum buraco, embaixo do tapete. Ah, não, cada caminho é único, vai lá, você pode conseguir. E aí eu voltava. Então, é isso, assim, todas essas vozes existem aqui também. Igual ó. Nenhuma experiência única, né? Não, nenhuma. Mas o engraçado é que, tipo, é quase como se as experiências não são únicas, mas a maneira como a gente vai vivendo elas e entendendo elas é que vai sendo diferente, né? É o resultado final que parece que é mais ou menos o mesmo, mas o processo é que vai sendo, tipo, diferente, porque as experiências também, né, são diferentes. Total. Ai, amei. Mas aí, sabe o que eu queria perguntar? E na vida amorosa, como é que fica? Tipo, dá pra levar essa serenidade, essa leveza, essa coisa toda assim na vida dois? Porque a minha amiga Thalita, não sei se você sabe, ela tá noiva. Tô noiva. Tá noiva, tá terminando obras de apartamento, tá planejando casamento. Ou seja, caos, caótica. Tipo, ela tá noiva, ela tá surtando. Já rolaram lágrimas de estresse, mas muitas lágrimas. Já foi. Não, já liguei pra Lu muitas vezes ao longo desse processo. Já, muitas vezes. Marcar uma praia. Amiga, pelo amor de Deus, uma praia. Entendeu? Levei ela pra fazer yoga com cachorro. Foi a melhor terapia da vida. Isso. Mas o dia difícil era seu. Pior que era mesmo. Mas aí, então, eu queria te perguntar como é que rola isso na vida dois. Se ajuda com discussão, se não ajuda, se como é que foi, tipo, em relacionamentos anteriores e relacionamentos atuais, como é que vai passeando isso? Cara, então, de novo, né, a gente cai nos buracos. E isso que eu falei, né, de em algum lugar saber que você não veio pra esse mundo pra sofrer, me guiou em muitos momentos, mas ainda assim, não o suficiente, né? Ainda assim, passei por relacionamentos longos, muito esquisitos. E hoje, assim, vivendo um relacionamento tranquilo, com certeza, assim, eu acho que... Ai, amiga, é difícil essa pergunta, porque eu acho que tudo isso me construiu pra que hoje eu pudesse viver um relacionamento tranquilo. Assim como eu acho, né, e sou muito grata, mais ou menos, a tudo que o meu atual noivo passou para que estivéssemos aqui juntos. Mas eu acho que quando um relacionamento é saudável e você tem espaço para ser quem você é e que você não mede, que você não pisa em ovos, eu acho que não é preciso yoga, sabe? Não é preciso algo muito... Eu acho que é tão simples quando dá certo, é tão claro e é tão... óbvio ali. Não é muito louco que a gente, tipo louco. assim, a gente vive uns relacionamentos, às vezes, e por muito tempo, que é tudo tão dramático. Ai, gente, não façam. E é tudo tão sofrido. E é tudo tão difícil. E é tudo tão intenso. E aí, de repente, você encontra um amor que, tipo, ele é tranquilo, ele é fácil. Você fala, ué, tá certo isso? Sim. Mas então é assim? Não. E de início será? Você não sabe lidar. Não sabe lidar. Você fica, tipo... Não, deve estar acontecendo alguma coisa, porque tá muito sem atrito. Aí você fica, vai acontecer. Não, ou que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa escondida que a gente ainda não viu. E assim, até você cair em si e falar, cara, que besteira, minha filha, tá tipo tudo certo. Demora, né? E é isso, assim, eu acho que... Ai, perdi o fio da meada. Não, Você tava falando da questão de que às vezes você não precisa de yoga. Quando o relacionamento é certo, você tem espaço ali pra ser quem você é. E é isso, assim, eu acho que a maior coisa... Até vi essa trend no TikTok, né? Mas vou usar a frase aqui. A maior coisa, né? A coisa mais cara que o meu noivo me deu foi ter paz. Independente né? Óbvio que...
casa, o profissional de cada um demanda muito, né? Às vezes a gente chega em casa estressado, às vezes a gente tem questões entre a gente ali de convivência, a gente divide apartamento há mais ou menos, fez um ano agora. Também tem questões, né? Não é um relacionamento perfeito, mas existe uma certa harmonia ali, uma certa vontade de dar certo e uma certa paz, sabe? É isso, assim, não existe dúvida, não é aquela coisa, aquela ansiedade, aquela aflição, aquela angústia no seu peito constantemente, aquela falta de sono, aquela falta de energia, um bando de dúvidas e questões e culpas que você carrega. Ai, gente, não, sabe? Não é isso. Então... O que não quer dizer que não vai ter briga, que não vai ter conflito. Lá em casa, a gente faz uma coisa que é curiosa, que a gente tira um dia, assim, depende do mês, né? Depende se é um mês ou em 2 meses, 3 meses, depende da demanda ali que a gente tá precisando. Mas a gente faz uma reunião de feedback. Ai, meu Deus, maravilhoso! Juro. E assim, a gente abre um vinho, a gente pede uma comida gostosa e a gente, tipo, separa pontos, mas com a premissa de que ouvimos e não julgamos? É essa trend, tipo assim... Cara, eu vou falar, mas não é pra você levar pro coração, a gente não tá brigando. Não é na defensiva. Pontos que a gente pode melhorar. Então, a gente já sai desse lugar de, tipo, não é certo ou errado. Estamos juntos, temos essa problemática aqui. O que a gente vai fazer com isso? E por mais esquisito que seja, funciona amiga, muito. Eu vou fazer isso amanhã. Eu estive Amiga, a voltar de viagem, jet lag, foda-se. Eu falo assim... Reunião de feedback. Senta aqui, querido, vamos lá, pauta do dia. E é isso, a gente, tipo... Ouvidoria. A gente às vezes marca o dia, tipo, olha, essa semana, tal dia, a gente vai ter reunião do feedback. E aí eu fico ansiosa, até mas assim, é sempre uma conversa tão leve, aí eu acho que esse é um ponto também de um sinal de que um relacionamento é saudável, é você ter espaço pra falar, você ter espaço pra conversar, ser escutada, não ter dedo, né? Não ficar ali com medo do que o outro vai achar. Porque isso, vai ter conflito, inclusive, não tem como até fugir. A gente falou disso uma vez, pouco tempo isso que a gente tava falando. Várias vezes. A gente tava falando exatamente de tipo, cara, não, por mais difícil que seja, que às vezes você fica assim, ai, caraca, se eu trouxer esse assunto agora, talvez baixe, né, a energia aqui e tudo Falei mais. disso ontem, inclusive, na minha reunião de feedback, né? Depois da nossa conversa. Tudo é bom. Tá vendo? E aí, só que a gente falou disso, só que a questão é muito melhor falar das coisas que estão te incomodando na relação quando tá tudo bem e os dois estão tranquilos e dá pra ter uma conversa tranquila, do que quando já tá no olho do furacão, os dois estressados, você já tá por aqui. E você pensa assim, por que eu não falei isso antes? Agora eu quero falar, mas vai e ser uma cagada. E você vai falar errado. Vai. Eu fiz exatamente isso. Aquele dia que eu cheguei lá na corrida que eu tava assim, toda chororô, foi exatamente isso. Porque eu tive uma discussão com o Steve, que era uma coisa que tava entalada há umas, 2 semanas e que tava engasgada ali, eu pensando assim, não vou falar sobre isso agora porque a gente vai viajar, não vou falar sobre isso agora porque a gente vai viajar, vou esperar a viagem. Um dia antes da viagem? Não, um dia antes da viagem foi uma verborragia. Enquanto eu falava, eu tava pensando, meu Deus, por quê? Cala a boca, alguém cala a boca dessa garota. Porque não tinha necessidade. E tipo, o timing tava errado, o jeito como eu falei foi errado, o tom que eu usei foi errado, eu estava muito errada. Sim. E aí, o que acontece? O assunto, na verdade, era importante. O negócio era certo. Mas por eu ter falado errado, do jeito errado, no tom de voz errado, eu fiquei errada num negócio que eu tava certa. Sim, e às vezes, ainda assim, não vai te poupar dos conflitos. Ainda que a gente faça essa reunião de feedback, né? Poupa muita coisa, a gente entende muita coisa, a gente consegue, de fato, assim, criar um ambiente seguro, sabe? Sim. Um lugar ali de, tá bom, a gente vai falar e a gente vai receber da melhor forma que der. Vamos conversar sobre a problemática. E não, tipo, você errou, eu errei, não é isso. Eu jogo vinho na cara do outro. Não vira uma briga. Mas ainda assim é uma conversa difícil. Não é uma conversa, ai, que delícia. Não, é tipo desconfortável. Mas é muito melhor do que deixar... E assim, principalmente nesses pontos de convivência, a gente não tem, né, grandes problemas, graças a Deus, a nossa convivência é muito boa. Mas assim, jeitos de cada um viver, né? Sim. Assim, ele morava sozinho, eu morava sozinho. Tipo, são rotinas, jeitos, manias ali completamente diferentes. Então assim, a gente pode ir postergando as coisas, e isso a gente tira desse contexto minúsculo, coloca em qualquer coisa, porque a gente pode sim se acostumar, a gente pode ir engolindo uma coisa ali, uma coisa aqui, mas, cara, no final das contas a gente vai estar engolindo alguma coisa, a gente vai estar colocando para debaixo do tapete uma coisa que alguma hora vai explodir.
e pode ser uma coisa mais boba do que a convivência, sabe? Então, Sim. Eu acho que ter esse lugar, né, de conversa aberto é a melhor coisa do relacionamento. Eu ia até te perguntar isso, de como é que vocês lidam com essa questão de, tipo, você, por exemplo, respeitar o seu ritmo e o ritmo dele, tipo, na vida, na rotina, tipo, morando. Foi isso que você falou, são rotinas diferentes, pessoas diferentes morando junto. Vocês estão morando juntos há pouco mais de um ano, né? Um ano. É, um Exato. ano. Então, assim, eu lembro com o Steve que, pra gente, pelo menos, assim, os 2 primeiros anos foram muito desafiadores em relação à rotina, em relação a como que a gente quer que a casa fique organizada, divisão de tarefas. Enfim, a questão da convivência. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu gosto muito de ficar sozinha também. E ele é uma pessoa que gosta muito de ficar comigo. Uhum. Fofo, querido, mas assim, pelo amor de Deus, sai, sabe? A gente brinca que ele é tipo um labrador e eu sou um gato. Então, tipo, eu quero carinho. Também, amiga. Mas não nesse sentido. Eu quero carinho na hora que eu quero. Ele quer carinho o tempo inteiro. Uhum. Então, a gente fica assim, ok. Como que você lida assim com isso? Com essa coisa da individualidade e também do seu ritmo. Até porque você tá começando uma carreira nova agora, né? O Henrique é o noivo dela. Talito, a gente chama ele de Talito, é verdade. O Talito, né, ele tem o emprego dele, tipo, que trabalha fora o dia inteiro, volta pra casa tarde, como que é? Amiga, nesse ponto, e aí, graças a Deus, assim, a gente teve sempre uma convivência muito harmônica. Então, por mais que ele seja o Golden e eu seja o gato preto, eu sou mais gato preto, tipo, em sociedade, sabe? Ele é tipo o Golden, que eu falo que ele é muito prefeito, ele é muito agradável, ele puxa assunto, ele sustenta o assunto. Eu falo que, cara, se a gente for num jantar, por exemplo, com o novo namorado de uma amiga minha e eu não gostar dele, eu tenho certeza que o Henrique vai sustentar o clima perfeitamente, ninguém vai sair desconfortável. Eu não, sabe? Eu não vou falar, e pronto. Eu sou mais reservada, né? Eu sou mais fechada, o Henrique já é mais expansivo. Mas em casa, a gente é muito carinhoso mesmo. Até por ele ficar fora o dia todo, né? Trabalhando. A gente, tipo, usa esses espacinhos ali não, da eu vou rotina. Expor. Essa daqui vira pra mim e fala assim, não, porque aí, quando ele tá tomando banho, ele fala, amor, vem aqui, fica comigo enquanto eu tomo banho. Ela fica sentada na privada. Não necessariamente fazendo xixi, tá, gente? Só sentada na privada enquanto ele tá fazendo. Conversando. E assim, mesmo que. Feriado, né? Estamos num feriado. A gente passa o dia todo junto, mas ainda assim, no banho, ele fala, ai, amor, vem pra cá e tal. E a gente fica ali conversando. Gente, conversando da vida. É muito bom. Não conte comigo pra isso. Mas é isso. Nisso, a gente se parece muito. Então, a convivência nesse ponto foi muito fácil. O que eu percebo muito é que a gente vibra pela individualidade do outro, sabe? Eu acho Pelas que... conquistas. Não, e pela... Por exemplo, ele gosta muito de pedalar, né? Então, quando cara, ele vai... Steve tem que pedalar juntos, cara. Pelo amor de Deus, juntos. ridículo isso. Eles têm que pedalar juntos. O Steve é apaixonado no Henrique, tá? Sim. Ponto. Não, literalmente, o Steve tem um man crush no Henrique. É real isso. Fica, nossa, mas é bonito, né? Ele é alto, né? Ele é amor. Ele é lindo. Mas é isso, assim, a gente vibra. Quando eu falei, amor, acho que eu vou gravar o podcast com a Lu, ele, amor, que legal. Tipo assim, eu falei, eu acho que eu vou jantar com as minhas amigas na quinta. Ele, caraca, vai, que legal, não sei o quê. Então, assim, ele também, né, janta com os amigos na quinta. Poxa, eu gosto. Eu super vejo que vocês têm vidas, assim, individuais, que ele sai com os amigos dele pra fazer as coisas dele, você tá comigo, com as meninas da corrida, e a gente faz as nossas coisas. Tipo, e a gente gosta. Um ponto engraçado é que logo no início do nosso relacionamento ele tinha uma despedida de solteiro, sei lá, na Conchinchina. E as meninas, tipo, caraca, não pode ir, eu proibi o meu e não sei o que lá. Não. Só que a gente tava tão no começo que eu tava fazendo a sonsa, né? Tava ali, não, tudo bem, vai lá. Vamos ver. Até pra entender, né, que destino que teríamos. Que se fosse traumático, já sabia que não era ele. Logo ali. Mas, e ele voltou, assim, ele falava comigo absolutamente o dia todo. Ele, cara, contei pra todo mundo da gente, não sei o que lá, nanana. Assim, foi uma viagem tão tranquila que ele não me deixou, e aí a gente traz, né, traumas de outros relacionamentos, mas ele não me deixou sem resposta, ele não me deixou, ele não sumiu, ele me ligava o tempo todo, e eu deixei esse espaço pra que ele realmente se expressasse ali, sabe? Sim. Pra que realmente eu entendesse, tipo, qual a dele. E ele voltou tão feliz, ele se divertiu tanto, que era uma viagem, sei lá, de 20 amigos dele, de infância, sabe? Eu fiquei tão feliz, eu fiquei genuinamente feliz por ele, que eu falei, caraca, não precisa ser sofrido, sabe? Essas partes individuais, né, de cada um, porque a gente se curte muito junto, mas é preciso, sabe? É preciso que a gente vá à praia, eu e você e as meninas, que a gente vá treinar junto. Isso soma na relação. Total. E é um conteúdo que a gente tem ali. Hoje, por exemplo, uma amiga minha me ligou, tipo, cara, tô com a problemática X no meu relacionamento.
E eu falei, amiga, eu posso perguntar pro Henrique o que ele acha? Ela, pode, óbvio. Tipo assim, o Henrique já é meu Consultor. meu consultor ali, meu secretário. Eu falei, amor, e aí, o que você acha? Você como homem, não sei o quê. Tipo, é conteúdo ali pras nossas discussões também, pra gente pensar no nosso relacionamento, quase que numa fofoca. Claro. Mas a gente compartilha muito, sabe? Então, putz, o fulano tá passando por isso. Caraca, amor, o que você acha? Putz, e se fosse com a gente? E o que você faria? Então, acaba que essas individualidades somam muito no nosso relacionamento ali, né? Sim, até porque, tipo, traz mais assunto. Eu estive, por exemplo, ficou uma semana a mais do que eu nos Estados Unidos. Cara, uma semana, tipo, separado e eu, sabe, tô com saudade, a gente tá cheio de assunto acumulado. Sim. Então, tipo, eu sei que os próximos dias vão ser assim, falando 1 milhão de coisas. Sentando na privada enquanto ele toma banho. Talvez, não sei. Talvez eu segure assim pra gente ir pra um date, sabe? Pode ser, com uma tacinha de vinho. Pode ser. Pode ser. Mas é exatamente isso. Eu concordo que a questão da individualidade é super importante. E em termos de saber, assim, balancear, né? Essa fase nova da sua carreira com essa fase nova da vida pessoal, né? De entrar em casado. Tá dando pra levar sem surtar? Ou temos surtos pontuais? Não, temos surtos pontuais. Não tem nem por que você me fazer essa pergunta, porque você sabe que temos surtos pontuais. Temos surtos constantes pontuais. Mas, assim, essa coisa da nutrição, né, ser essa situação nova na minha vida tá sendo muito mais prazeroso do que eu imaginava. Então, eu tinha muito medo, de novo, né? Vem aquela coisa da impostora, de você achar que você não é capaz. Vem, meu amor. De você achar que você não é capaz, ou que é uma coisa nova. E, assim, eu acho que esse medo também é inerente ao processo. Mas tá sendo muito mais gostoso do que traumático, sabe? Tá sendo muito legal acompanhar, viver essa nova fase. O Thalito também é uma pessoa que me motiva muito, sabe? Então, é gostoso. E isso de mudança e de casamento, eu acho que são 2 assuntos muito demandantes ali, né? Muito desafiadores, que a gente topou fazer isso concomitantemente? Qual é o nome disso? É isso mesmo, concomitantemente. Acho que é isso. Então, ali de maneira simultânea. Incomum. Exato. Simultaneamente. Então, a gente sabe que vão ter dias, né? A gente conversa muito sobre isso, que, cara, o nosso pavio vai estar mais curto, porque, cara, a gente tem que tomar milhões de decisões em um dia que a gente não tomaria num dia normal de uma pessoa normal, sabe? Então, é casamento, é obra, são detalhes, é o profissional dele, é o meu profissional. Então, o profissional dele demanda muito, o meu profissional demanda muito, né? E eu não tenho só a carreira como nutricionista, tem N outras coisas ali que, enfim, orbitam. Businesswoman. E é isso, mas eu acho que essa parte da comunicação salva todo o resto, né? A gente sentar e falar, cara, eu acho que a gente tá um pouquinho sobrecarregado, o que você acha? Ah, também acho. Ah, não, o que a gente pode fazer? Ah, isso, aquilo. A gente ontem conversou, tipo, cara, a gente tá achando... Ele falou, eu tô achando que a gente tá ficando muito no celular, tipo, na hora de dormir. A gente tá indo com o celular pra cama e a gente acaba ficando ali, né, 10 minutinhos, aí eu falo, amor, então tá, mais 5. E a gente acaba, enfim, ficando ali, depois a gente desliga, ainda fica conversando 1 hora antes de dormir, e a gente acaba dormindo muito tarde. A gente, não, então tá, então vamos se policiar. Então, assim, acaba que é um cuidado conjunto, sabe? É gostoso, eu acho que... Inclusive, foram os Thalitos que me deixaram viciada em palavras cruzadas de novo. Não, o Thalito me pediu em casamento... Enquanto você fazia palavra cruzada. Ai, e eu gente. interrompi o pedido pra falar assim... Mas e aí, qual é o horário nobre do futebol na televisão? Se você não souber, não vou completar aqui a minha página. O que a gente vai fazer? O homem pedindo ela em casamento. Aí ele, não, tô falando um negócio aqui aí. importante. Aí eu, não, então tá, fala. Assim. Maravilhoso, maravilhoso. Eu amo. Vocês são um casal muito lindo, muito fofos. E antes da gente terminar, eu queria muito fazer uma pergunta que você vai responder. Vai ser um conselho que você deveria escutar, mas que elas também deveriam escutar, tá? Então, eu vou pegar meu papel pra eu lembrar. Ai. Que conselho, uma coisa que você gostaria de ter ouvido no início dos seus 20 anos sobre se amar e se priorizar antes de amar outra pessoa? Ai, Lu, precisa ser uma resposta direta? Não. Pode desenvolver? Pode desenvolver. Eu acho que a gente escuta, né? Eu acho que eu devo ter escutado bons conselhos ali com os 20 anos, mas eu acho que tem coisa que a gente precisa viver. Sim. E é isso, assim, esses buracos que eu comentei ao longo do episódio tiveram que acontecer. Por mais dolorido que tenha sido, por mais sofrido que tenha sido, eu acho que o mais importante de tudo é você saber fechar essas portas, sabe? Saber finalizar certas coisas. Porque doído mas se eu fico remoendo isso se torna tão mais extenso. Então, assim, ali nos 20 anos, eu acho que eu não tinha sofrido ainda metade do que eu ainda ia sofrer.
Então, eu acho que se eu pudesse ser mais carinhosa ali comigo e dar um conselho, eu diria para que ela fosse ela mesma, para que ela confiasse que as coisas iam dar certo. Mas que assim, que ela ia cair nos buracos, sabe? E que é isso, a vida é essa. Que pode ter um adulto ali te falando tudo bonitinho, certinho. Pode ter a yoga que seja, com a filosofia que seja, com a igreja que seja, com os pais que sejam. Tem algumas coisas que a gente tem só que experiência. passar. É só experiência que vai criar, calcificar, cimentar aquele aprendizado. Não E é tem isso, jeito. eu acho que o mais importante, e hoje eu percebo muito isso, é que, tudo bem, sofreu, cara, pronto, sabe? Passa. Por mais sofrido que tenha sido, o que eu consegui aprender com isso e quem eu me tornei depois disso é o mais importante. Não o que foi, o que aconteceu. Porque ficar nessa, viver ali esse... Não é nem o luto, é viver mesmo Remoendo. Remoer. Fazer mágoa ali, né? Tipo, você fica meio atravancado, né? A vida não flui naquilo. Sim. É tipo, tudo bem, aconteceu, já cresci, já aprendi o que eu tinha que aprender. Beijo, tchau. Tem formas mais filosóficas de falar isso, mas basicamente eu acho que esse é o grande aprendizado. Entendeu? Yoga for Dummies. Didática. Amiga, eu amei. Gostou? Tá vendo como que a gente fala pra caramba? Fala pra caramba. Você vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Ela vai ter que voltar. Sabe que vai ter que voltar. Ai, com o maior prazer. Muito obrigada. Eu amei. Amei estar aqui com você. Você é perfeita. Você que é. Então, amigas, já que você teve um papo aqui com a gente, você pode pegar e mandar esse episódio para as suas amigas. Antes de a gente terminar, Thalita, por favor, venda seu peixe. Onde que as meninas podem te encontrar? Instagram? Meu Instagram é Lita Nogueira. E meu daily é... Eu vou botar aí na descrição. Na descrição do episódio. Exatamente. Aí você vai lá seguir os dois. Recomendo os dois, obviamente. Até porque no principal ela dá várias dicas e falando mais de nutrição agora também. Mostrando coisas de casório. Mas o dele é onde tem o molho. O molho tá lá no dele. É isso, amiga. Obrigada. Obrigada a você. Se você gostou desse episódio, compartilha com as suas amigas, tá? Pra esse papo, a gente falou sobre tanta coisa. Eu tenho certeza que alguma coisa vai bater tanto pra você quanto pra outra pessoa. Já deixa seu comentário aqui, dizendo como é que você achou do episódio. Isso. Um Beijo de prazer. luz. Um beijo de luz. Tchau. Tchau.